Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, é na Tua presença que nós chegamos. Nesse momento, Senhor, te agradecendo por esses momentos que estamos na Tua casa, onde sentimos realmente a Tua presença. Agora usa a Tua serva como um vaso, como instrumento, que ela venha falar tudo o que vem de Ti, porque nós estamos aqui pronto para ouvir de Ti tudo o que for mandado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que alegria. Eu vejo que os jovens já estão com a mesma porção dobrada, ou melhor, né? Mas, irmão Carlos, nessa noite, a Madura está cheia do Senhor nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que alegria retornar a esta igreja. Essa igreja que mora no nosso coração, que Deus abençoe cada dia mais as vossas vidas neste lugar. Também minha saudação, pastor Argemiro, irmã Juraci, meu carinho especial por vocês, pelas vossas vidas, pastor Leandro, irmã Ana. Foi um canal de bênção na minha vida através do curso Ela. Eu me inscrevi lá e fui abençoada. Que Deus abençoe a tua vida, os demais obreiros, pastores, que Deus abençoe neste lugar. Irmão Carlos, irmã Vanice, conheci desde pequenininha, estive no casamento deles, lembro como se fosse hoje, foi um momento muito especial, também marcante nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando e recompensando o vosso trabalho aqui. A toda a Madura, esses jovens que já moram no nosso coração, fazem parte também da nossa história. Obrigada por terem me convidado, por estarem assentados ontem para me ouvir e ainda me abençoarem. Vocês, com certeza, eu vou levar isso no meu caminho e na minha história. Vocês fazem parte daquela túnica que nós falamos ontem do futuro, na minha história. Lembrem-se disso, que Deus abençoe as vossas vidas. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito do chamado de Samuel, um chamado irrepreensível na presença do Senhor. E hoje não vai ser diferente. O Senhor colocou algo ao meu coração que eu quero repartir com a igreja. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Neemias. Nessa noite eu quero continuar falando, irmã Vanice, sobre o chamado. Vocês me fizeram derramar muitas lágrimas aqui. E eu quero continuar falando de mais um homem irrepreensível, que teve um chamado irrepreensível na presença do Senhor. Também minha saudação, meu carinho ao irmão GG, como carinhosamente falamos, a Celina, amo muito, conheci também desde pequena. É uma alegria poder rever vocês aqui nesta noite. Meu Deus, pastor, tem tanta gente que prega muito hoje aqui, mas eu sei que vocês vão interceder por mim aí, né? Glória a Deus também, Joabe, Aline, Deus abençoe vocês. Bom, não vou citar o nome de mais ninguém para não esquecer, mas todos vocês sintam-se abraçados e abençoados pelo Senhor. Vocês encontraram o livro de Neemias? Amém? Capítulo 1, verso 2 em diante nos diz assim: que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Repita comigo: grande miséria e desprezo. Grande miséria e desprezo. Amém. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repita comigo: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 6 nos diz o seguinte: então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltará?
e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. Mais uma vez, somente o versículo 18 que nos diz assim: então lhes declarei com a mão do meu Deus que me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Nesta noite, esta passagem, o Senhor tem fixado a minha mente, o meu coração, e tem falado muito comigo a respeito do chamado deste homem, Neemias. Neemias, alguém que estava no palácio, alguém, podemos dizer que improvável, como a Vanice citou aqui, estava no seu trabalho, estava no seu comum do dia a dia. Mas certo dia, aprouve o Senhor, com uma determinada situação, mudar o rumo da história deste jovem, ou melhor, deste homem. O Senhor decidiu, com apenas uma situação, mudar o quadro inteiro da vida deste homem e, através dele, dos demais que necessitavam. E nesta noite, eu quero vos lembrar a história deste povo que estava em sofrimento, que havia sido sitiado, os seus muros, aqueles que lhe cercavam a cidade de Jerusalém, que protegiam a cidade, que guardavam a cidade, agora foram arrombados, foram destruídos, foram atacados. Jerusalém, agora aquilo que lhe guardava, que era rodeada, foi sitiada, foi atacada, foi destruído os seus muros, as suas portas foram queimadas. Mas a história diz que os judeus neste tempo foram levados cativos. Aqueles que moravam ali foram levados por aqueles, pelos seus inimigos que lhe foram atacados. Mas a história vai dizer que dentro do contexto do cativeiro babilônico, com a morte de Salomão, Israel foi dividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. A história conta que o povo do Reino do Norte, o Senhor mandou vários profetas para que lhe alertasse, para que falassem, mas eles não lhe deram ouvidos. Foi mais ou menos 19 reis e 8 dinastias em um período de 209 anos. Mas nenhum destes reis buscou ao Senhor. Nenhum destes reis se posicionou perante o Senhor. O Senhor, então, por causa disso, lhes colocou nas mãos dos seus inimigos, dos seus adversários da Síria. A Bíblia vai dizer também que o Reino do Sul teve mais ou menos 25 reis da mesma dinastia davídica. Judá não aprendeu a lição com o Reino do Norte. Também não deu ouvido aos profetas que se levantaram. A história diz que os profetas que se levantaram foram mortos, porque eles mesmos mandaram matar. Por consequência disso, o Senhor os permite serem levados cativos pela Babilônia por 70 anos. Agora a cidade está desolada. Agora o povo está em sofrimento. Agora o povo está desanimado. Agora o povo está vivendo em meio aos escombros. Mas certo dia, em uma cidadela chamada Suzã, pastor, havia um homem chamado Neemias.
Neemias estava trabalhando para um rei. Neemias estava trabalhando como copeiro do rei. Estava servindo a este rei. O Neemias estava agora dedicando a sua vida no palácio. E eu amo essa parte da história, porque ele era simplesmente um improvável quando ele vai entrar em cena. Enquanto muitos estão sofrendo aos escombros, ele aparentemente está no conforto do palácio. Está lá, querido jovem, fazendo o que supostamente Deus lhe chamou para fazer, vivendo as oportunidades que a vida lhe abriu as portas. Então ele está lá nos seus afazeres. Mas um dia vai chegar um jovem, um de seus irmãos, como lemos na passagem aqui, chamado Anani. Ele vai chegar trazendo notícias de Jerusalém. A Bíblia diz que ele viaja para chegar até Suzã. Alguns estudiosos vão dizer que ele viaja em torno de 1.600 quilômetros, ou seja, mais ou menos 2 meses de viagem para chegar até Suzã. E quando ele chega com notícias dizendo que a cidade, que Jerusalém está completamente destruída, está com seus muros derrubados e as portas queimadas, e os que restaram e os que aos poucos agora estão voltando, louvado seja o nome do Senhor, do cativeiro, estão desanimados. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que agora são liberados aos poucos, que estão voltando, porque o cativeiro, porque os babilônicos, melhor dizendo, cresceram em orgulho, diz a história. Cresceram em grandeza, acharam que o seu império, que o seu governo duraria muito mais, duraria muito tempo e que eles dominariam tudo. Deus, por causa disso, lhes permitiu cair. E neste tempo levanta o império Medo-Persa, que agora os babilônios que tinham na sua política, os babilônicos pegavam os seus súditos e os levavam de um território para uma terra estranha. Agora os medo-persas se levantaram, mas eles tinham uma política diferente. Eles pegavam os seus súditos e os mantinham em cativeiro no seu próprio território. Ciro se levanta, ouve falar que Jeremias fala ao seu respeito e começa a liberar o povo novamente. A história conta que a primeira leva que foi liberada veio por causa de Zorobabel na reconstrução do templo. Mais à frente vem Esdras vem trazendo a respeito da lei, vem ensinar a lei, e logo após entra a história, entra em cena a liderança de Neemias para reconstruir os muros. O povo volta. Os que restaram estão vivendo aos escombros. O templo está ali, foi reconstruído, mas eles continuam vivendo desolados. Continuam vivendo desanimados, continuam vivendo entristecidos. E aí que entra em cena, quando Anani chega a Suzã e diz para Neemias, Neemias pergunta a respeito do povo aquele dos seus pais, do povo daquele dos antepassados. Alguns estudiosos dizem que Neemias talvez tenha nascido durante o cativeiro babilônico. Então eu entendo que ele não cresceu em Jerusalém, ou que talvez desconheça as características por não estar vivendo lá. Ele cresce em um ambiente hostil, mas mantém-se atualizado com as coisas de Deus. Este jovem cresce em um território diferente, mas mantém-se atualizado com o que é de Deus. Você consegue entender? Você está no mundo, você participa até mesmo de algumas coisas do mundo, mas você mantém-se atualizado nas coisas de Deus, do que é de Deus, do que é do céu. Isso precisa estar intacto na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias pergunta: como está o povo?
Agora a Nani vai dar a triste notícia. O povo está desolado, está entristecido, desanimado. Estão vivendo em meio aos escombros. Fora as provocações que eles recebem. Se tem coisa que desmotiva mais o povo, ou um povo que se levanta e se une para trabalhar para o reino, ou em prol de alguma ação, de algum projeto, são as provocações. Essa é uma das primeiras armadilhas, pastor, que o inimigo usa para desanimar o crente no dia de hoje. Você se levanta com um projeto, você se levanta com algo para fazer, mas sempre tem alguém para levantar, usado pelo nosso adversário, para provocar, para ver se você desestimula, para ver se você para de vir ao culto, para ver se você para de vir ao culto de ensino, para ver se você para de vir orar, para ver se você para de vir à igreja e contentar-se e estar feliz com o Senhor. Mas nesta noite, eu sei que tem crente diferente neste lugar, amém? Eu gosto principalmente dessa parte, porque Neemias, ele ouve a situação em que o povo está. Então, a Bíblia diz que ele senta, chora, ora, ouve, jejua. A primeira reação dele não é em nenhum momento se desesperar de forma que vai gritar, que vai espernear, não. Muito menos bater no peito e dizer: ei, Deus não tinha o direito de fazer isso com o meu povo. Deus não tinha o direito de fazer isso com aqueles que são meus, que são da minha linhagem, não. Mas há pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, que acha que Deus não tem direito de provar ela. Esses dias eu aconselhava, irmão Carlos, uma menina que ela passava por uma situação difícil. E algo que ela pode resolver com o tempo. Mas ao escutá-la, o seu choro, o seu lamento, a sua situação, em um determinado momento ela olha para mim e diz: Deus não tinha o direito de fazer isso. Não tinha o direito de fazer isso comigo. Porque eu sou obediente, porque eu sirvo a Deus, porque eu não pequei, porque eu nunca faço nada de errado. Eu olhei para ela e disse: ei, espera um pouquinho. Quem foi que disse que Deus não tem direito de provar a tua vida e a tua história? Quem é você para ser melhor, para não ser provado? O que é que você tem de tão bom para Deus não provar a tua vida? Ei, nessa noite, Deus manda eu te dizer: Ele tem direito sim de provar a minha e a tua história. De provar a minha e a tua saúde. De provar a minha e a tua condição financeira. De provar o meu e os teus sonhos, os nossos planos. Deus tem sim direito de nos colocar à prova. A diferença aqui é que o povo caiu nas mãos dos seus adversários, por consequência de não ter dado ouvido ao Senhor. Então o Senhor lhes permite passar por essa provação. E que provação! Eu amo que Neemias se entristece, cai o seu semblante, mas como ele era perfeito nas suas condições, na forma de ser, eu me inspiro, eu olho para ele e vejo um exemplo a ser seguido. Ele era digno de confiança, ele era inteligente, irmã Vanice. Ele era copeiro, servia ao rei. Ele fazia parte depois do rei. Ele era o segundo maioral na autoridade dentro do palácio. Ou seja, as pessoas corriam para ele. Ele tinha a melhor posição dos demais. Mas lendo a história, eu entendi que a posição que Deus permitiu Neemias chegar na sua história foi para que um dia, lá na frente, Deus usasse isso para abençoar um povo inteiro.
Ei, jovem, as cadeiras que o Senhor irá te colocar não vai ser em teu benefício, vai ser para que através da tua vida e da tua posição, muito mais pessoas sejam abençoadas. Não apenas umas, mas multidões, diz o Senhor. Neemias passa alguns dias orando. Jovem que entende o projeto de Deus e é chamado por Deus e é irrepreensível, o obreiro da casa do Senhor, aquele que serve ao Senhor, entende a visão do céu, o projeto de Deus. A primeira coisa que ele faz, irmão Carlos, é orar. Independente da situação, ele ora. Tá difícil? Vai orar. Tá passando por tribulação? Vai orar. É problema de saúde? Vai orar. Eu lembro-me de algumas situações que lá em casa ninguém vai para o médico antes de orar. Uma irmã que trabalha conosco hoje, um dia passou mal e ela saiu correndo, e a sua casa era na rua de casa. E para chegar, antes de chegar no hospital, ela parou na frente de casa, desceu do carro e disse: pastor, eu vou no médico, eu preciso do médico, mas antes vamos orar. Coisa boa quando nós depositamos antes de chegar nos homens a nossa confiança no Senhor. Não tem como dar errado quando você deposita primeiro a tua confiança naquele que tudo pode, para depois chegar no maioral, naquele que está acima de você, naquele que precisa dar autorização, naquele que precisa dizer sim. Há tantos exemplos, mas é bom quando passa pelo crivo dele primeiro. Depois que ele diz sim, o resto não importa. Como vai ser, como vai chegar, o recurso que vai precisar. O que o sim que vem do céu, meu filho, ninguém impede. Quando Deus decretou sim para o teu ministério, para a tua chamada, para a tua história, não existe quem impeça. O dia que Ele quiser te abençoar, acabou. É Ele, ponto final. Ele levanta o recurso, Ele abre a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias ora. Lamenta por alguns dias para o Senhor. Olha a intimidade dele com Deus. Ele não saiu falando para o vizinho, falando para o ciclano, falando para o familiar, falando para Beltrano. Ele foi falar com quem podia resolver mesmo o problema. E eu amo que ele é empático. Ele é sensível à dor do outro. O problema nem era com ele. Estava a 1.600 quilômetros de distância dele. Mas ainda assim ele se importou com a dor do outro. Quem sabe você vem para a igreja todo domingo, você senta na sua cadeira, na mesma cadeira de sempre, sai, termina o culto, vai para casa, tá nem aí com a dor do outro, com quem sentou do seu lado, mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer, você vai olhar para quem está do teu lado de forma diferente. Você não sabe a luta que ele chegou aqui, mas a partir de hoje você vai ser canal de bênção para abençoar a vida dele. Hoje, Deus pode mostrar algo a respeito dessa pessoa para você. Lembro de uma situação. Aconteceu aqui mesmo, em Uruguaiana. Meu pai sempre conta quando vai pregar. Irmão Rubemar, se não me falha a memória. Certo dia, o pai chegou em casa e disse para minha mãe: Cinda, vamos ao mercado hoje. Vamos fazer um rancho. Colocou no carro, eu lembro que eu entrei, ele foi para o mercado. E quando ele começou a colocar as coisas dentro do carrinho, o Senhor disse: coloca as melhores coisas dentro do carro. Aleluia. Compra como se fosse para você. E ele disse que foi colocando e disse para Sina: Sina, compra como se fosse para nós. Foi enchendo o carrinho, foi enchendo o carrinho. Comprou, botou no carro, chegou na casa do meu Rubimar. Nunca me esqueço. Ele havia sido... Não lembro se ele estava desempregado naquela época, mas ele estava passando por uma situação difícil. E eu lembro que quando nós chegamos, eu era criança, mas o que não sai da minha memória é a expressão com que ele saiu de casa, que ele abriu o portão. E quando ele viu o pai abrir o porta-mala do carro e aquele rancho.
a lágrima que rolou, o jeito com que ele falou, é porque Deus estava suprindo uma necessidade naquele dia. O moço que testemunhou aqui estava falando, né, da providência de Deus. Vocês testemunharam tanto sobre providência, encheu tanto meu coração de alegria nesta noite. Seja um canal de bênção providencial. Eu entendo que nesta história, a Nani foi uma visita providencial, não só para o ministério de Neemias, mas para um povo que estava desorientado, estava sofrendo e estava precisando de auxílio. Agora ele mantém-se em oração, em jejum, clamando ao Senhor. Mas ele vai, uma certa manhã, ele vai trabalhar como de costume, vai servir ao rei. Eu imagino que ele prova o vinho, ele arruma as coisas, e quando ele vai servir o rei olha para ele e diz: ei, Neemias, você está diferente hoje, rapaz? O que aconteceu contigo? O semblante não é mais o mesmo? Que tristeza é essa? E vem da alma, eu te conheço. Olha a intimidade. Olha a confiança que ele passava, a ponto do seu chefe, a ponto do seu maioral olhar para ele e ver que havia algo diferente. É tristeza de alma. O que é que tu precisa? Neemias vai olhar para o rei e vai dizer: como que eu vou estar feliz? A cidade dos meus pais, do meu povo, do povo que serve esse Deus. Essa cidade está sofrendo, seus muros foram derrubados, as portas estão queimadas, estão vivendo desanimados, deprimidos, estão passando por necessidades. O rei vai olhar para ele e vai dizer: o que que tu precisa? O que é que tu precisa? Entende porque ele estava no palácio agora? Entende? Entende de onde ia vir o recurso que ele precisava? Não era lá de fora, era do meio aonde ele estava. Deus provê recurso do meio aonde você está. De que jeito, de que forma? Não tem como, tem sim, Deus faz. Impossível acontece se você crer. Quanto tempo você precisa, Neemias? Ó rei, eu imagino a conversa, né? Eu preciso ajudar esse povo. Mas você não sabe construir. Eu fico imaginando que as pessoas deviam julgar, né? Copeiro sabia o que de construção, vai levantar muro de que jeito? Só entendia lá do palácio. E eu imagino ele dizendo: irmão Carlos, para o Senhor, Deus, não tem ninguém para ir lá reconstruir esses muros? Eu vou, viu? Eu não sei colocar um tijolo, mas eu vou. Eu não sei fazer um cimento, mas eu vou. Eu não sei pregar, mas eu vou. Eu não sei cantar, mas eu vou. Eu não sei ganhar alma, mas eu vou. Eu ainda não sei, mas o Deus que determina o meu e o teu futuro é o Deus que dá capacidade, é o Deus que levanta, é o Deus que muda a história. Eu amo essa parte da história. Eu vou. Ele se coloca à disposição. Sabe o que é isso? Você acha que quem não tem chamada vai se colocar à disposição? Vai mais é correr mesmo. Vai mais é embora. Não, isso não é para mim, isso não serve para mim. Na primeira oportunidade que dá errado, assume o coral, larga a mão, vai embora, não deu certo. Na primeira oportunidade, irmão Carlos, que tem, fala mal dos outros e tá aí, reclama, salta para cá, salta para lá, vai embora mesmo. Aquele que tem chamada irrepreensível, ele sente o fogo que arde no peito. Ele olha para o céu e diz: Deus, eu não sei, eu só sei que eu vou. Eu não sei como, mas eu só sei que eu estou aqui. Usa a minha vida.
Nós falamos ontem de Samuel. Você acha que Samuel nasceu profetizando? Você acha que Samuel nasceu sendo um sacerdote, juiz? Ele aprendeu, ele desenvolveu. Deus desenvolveu essas condições nele. Deus pode desenvolver o que falta em você. Deus pode desenvolver o que você precisa. As armas, as ferramentas que são necessárias para a obra. Basta estar disposto. Basta estar disposto. Louvado seja o nome do Senhor. Esta era a oportunidade de Deus para a vida de Neemias. Esse foi o Kairós de Deus, o tempo da oportunidade. Jerusalém agora só precisava de um líder, de alguém que se levantasse e fizesse o que Neemias fez, batesse no peito e dissesse: eu vou lá. Ninguém quer? Eu vou, não tem problema. Ninguém quer assumir a bronca? Eu vou lá. Irmã Vanice, ser líder dos jovens é desafiador. E tem uma coisa que todo líder dos jovens passa e que às vezes ninguém entende, só quem passa sabe, que é dar cara para bater pelo jovem. É defender, é ouvir, é orientar, é puxar a orelha. É ser pai, é ser mãe. Às vezes ninguém compreende, só Deus sabe o tamanho da bagagem que a gente carrega. Bota para dentro da nossa casa, carrega no colo, abraça. Só Deus sabe. Às vezes, para ser digno de confiança, você precisa escutar e não pode às vezes levar para o familiar, porque não vai entender a situação, o problema, o desânimo que aquele jovem enfrenta. E aí o líder tem que dobrar o joelho, orar, interceder, jejuar e não pode contar para ninguém. Mas o Deus que tudo pode, é o Deus que capacita e dá força e levanta líderes capazes de mudar uma geração. Neemias se posiciona e diz para o rei: eu preciso de um tempo, eu vou. Mas não é só isso. Eu preciso de cartas para passar pelos governadores, preciso de madeira para ajudar a reconstruir essas portas queimadas. Eu preciso da sua ajuda, rei. E eu entendo mais uma vez que Deus, através disso, vai usar o rei para abençoar Neemias e abençoar esse povo. Agora Neemias viaja, volta, chega até Jerusalém. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele fica uns 3 dias lá, não conta nada para ninguém o que vai fazer, o que Deus havia proposto no seu coração. Então ele levanta-se uma noite e sai caminhar em meio aos escombros. E ele olha, aqui está mal, aqui está destruído, esse aqui está passando por necessidade, essa situação está acontecendo ali. E eu imagino ele falando com o Senhor em meio aos escombros: Deus, o que eu fiz? Eu falei que estava disposto, mas agora eu preciso de ti. Eu falei que estava disposto, eu não sei reconstruir, mas o Senhor que sabe, pode me ajudar. Que jeito eu vou levantar esse muro aqui? Que jeito eu vou levantar esse muro ali? Deus, eu não posso ficar sozinho. Como é que eu vou levantar este povo que está oprimido? Então ele fala com o Senhor. Eu imagino que ali Deus lhe dá a estratégia. Deus lhe diz como vencer. Sabe esse problema, essa situação difícil que você não sabe como vencer e como passar? Deus está dizendo hoje: faça como Neemias. Caminha ao redor. Analisa o ambiente. Diz para o Senhor o que falta. Diz para o Senhor o que você não consegue, o que está precisando, o que é necessário. Conta para o Senhor quais são as ferramentas que você vai precisar. E espera Deus te dar a estratégia. Ora, jejua, olha para o céu e recebe de Deus.
Neemias não era nem um construtor, mas era um motivador. O verso 17 vai dizer: bem lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Ele coloca para o povo, apresenta para o povo a situação difícil em que eles estão vivendo. Está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Mas olha o que ele diz: vinde, pois, e reedifiquemos. E reedifiquemos o muro de Jerusalém. E não sejamos mais oprimidos. Olha o que o verso 18 diz: então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável. Você quer receber vitória na tua casa e a geração futura receber através de ti? Começa a contar as coisas, os benefícios, as tuas experiências com Deus. Esta geração não pode ficar sem conhecer os benefícios, sem conhecer as bênçãos e quando Deus lhes foi favorável. Esta geração não pode ficar sem ouvir a história desta igreja, as coisas, os benefícios que Deus fez por esta igreja. Ele não pode ficar sem ouvir as coisas que Deus fez sobre a tua vida. Esta geração não pode parar de ouvir dos milagres do Senhor. Cresci ouvindo a história desta igreja. Aquela foto em que aparece a mão de um anjo sobrenatural de Deus. Cresci ouvindo de como Deus abriu as portas para que se comprasse o terreno aqui de trás desta igreja. Cresci ouvindo testemunhos, irmã Vanice, como o seu, de que Deus fez milagres impossíveis. Deus, este mesmo Deus, foi o Deus que fez 7 tumores desaparecer do cérebro da minha mãe. Foi o mesmo Deus que tirou meu pai de dentro do rio no carro quando entrou, se acidentou. Ele disse que abriu os olhos e viu que uma mão lhe tirou para fora e lhe susteve a vida. Este é o Deus que eu vim pregar nesta noite. É o Deus que cura, é o Deus que realiza sonhos, é o Deus que levanta líderes, é o Deus que levanta pessoas. É o Deus que levanta jovens com chamados. É o mesmo Deus que reconstrói muros e dá o recurso necessário. Nesta noite, Deus tem ferramentas para entregar nas tuas mãos. Ferramentas que você vai usar para reedificar a casa do Senhor. Que ferramentas são essas? Além de bendizer e engrandecer o nome do Senhor, a partir de hoje, você que não louvava, vai voltar a louvar ao Senhor. Você que não ganhava mais alma, a partir de hoje, você vai convidar quem você puder para vir para a casa do Senhor. A partir de hoje, você vai ser mais um soldado para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje você vai ser mais um crente funcional na igreja, que vai trazer almas, que vai glorificar o nome do Senhor, dizendo: eu sou bênção na minha casa, eu sou bênção para minha igreja, e eu sirvo ao Senhor com alegria. Neemias soube motivar o povo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Deus mandou o recurso. A Bíblia diz que em 52 dias eles reedificaram os muros. E eu amo que nos capítulos e versículos seguintes, Neemias não fez sozinho esse trabalho, mas ele precisou de um grupo em cada ponta. Ele precisou de vários grupos, irmão Carlos. E esses grupos não eram divisões,
mas eram famílias. Famílias que se uniram para reedificar o templo. Famílias que se uniram para reedificar os muros. Famílias que se uniram para reedificar as portas. Famílias que se uniram para pelejar pela causa do Senhor. Eu amo os versículos adiante que vai dizer que Sanbalate e Tobias não gostaram de saber que alguém se movimentou. Só que o que eles não sabiam é que Neemias não era simplesmente um crente. Ele era um crente funcional. Ele era um crente que amava. Ele era um crente que tinha no seu coração um chamado ardente, que ele ainda desconhecia, mas só se percebeu quando ele se colocou à disposição. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você. Quem sabe você está dizendo, eu não tenho dons, eu não tenho talentos, eu não tenho as ferramentas necessárias. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que hoje Ele tem ferramenta para entregar na tua mão. Ele quer encontrar algumas qualidades em você. Ele quer encontrar em você disposição. Ele quer encontrar em você confiabilidade. Ele quer encontrar em você credibilidade. E nesta noite o Senhor lhes pergunta: posso contar com a tua vida? Posso contar com o trabalho das tuas mãos? Posso contar com a tua disposição? O grupo vai louvar o Senhor e você vai adorar ao Senhor por uns instantes. Eu quero te perguntar: você quer entregar a tua vida à disposição deste Deus poderoso? Você quer entregar a tua vida para esse Deus que provê o recurso? Um dia, Neemias precisou deixar o palácio de lado. Se fosse outro, ia dizer, eu quero ficar no palácio, eu quero ficar no bem bom. Para que eu vou ir lá sofrer? Sofrer em meio aos escombros também. Além de não saber reconstruir, eu vou ter que ouvir Sanbalate e Tobias me afrontando sem conhecer a minha história. Mas um dia o Senhor permitiu que a chama do chamado ardesse no coração dele e ele decidisse se colocar à disposição. Sabe qual foi uma das maiores provas que o Senhor me permitiu passar? Foi o dia que Ele falou para mim: a partir de hoje, você não vai viver mais do trabalho das tuas mãos, mas você vai viver só para mim, só para minha obra, só para o meu reino. Deus me deu uma formação, Deus me deu bons empregos, oportunidades, eu aproveitei, irmã Vanice. Mas um dia o Senhor disse para mim: agora chega, você já fez, agora vai viver para mim. Viver inteiramente do Senhor parece bom. Chegar a altares, pregar, para muitas pessoas parece bom. Te coloca na mídia, te faz influente. Mas no dia da necessidade, é Deus quem supre. Quando você chegou ao altar, meu filho, eu vi as tuas mãos trêmulas. E o Senhor me fez lembrar de uma vez, das primeiras oportunidades que tive. Minha mãe olhou para mim e disse: mãe, eu tremi tanto para falar, fiquei com tanto medo. Ela olhou para mim e disse: o dia que você parar de tremer, significa que Deus não está mais na tua vida. Até hoje eu subo a esse altar e tremo e temo ainda na presença do Senhor. Deus está na tua vida. Não esqueça, serás como Neemias. Abra as tuas mãos.
Hoje o Senhor te entrega ferramentas do céu, filho. Hoje, aquilo que você diz, eu não sei, mas eu queria, Deus, Ele te dá. O recurso, Ele vai soprar para você. No meio em que você está, Deus vai usar pessoas para te abençoar. E um dia o chamado vai arder tanto, que você vai se prostrar e dizer: Deus, eu me submeto à tua vontade. Quando esse dia chegar, não são as coisas que vão lhe faltar que vão importar, mas você vai dizer: foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Servir ao Senhor com alegria, entregar a vida para o Senhor dói, o chamado dói, mas é a melhor escolha da vida. Quando eu deito no travesseiro, eu lembro do Deus que cuidou de mim o mês inteiro, que vai continuar cuidando. Lembre-se, igreja, o maior segredo da história de Neemias não foi a grande reconstrução, mas foi a forma com que ele motivou os outros a trabalhar. A partir de hoje, seja um crente funcional, seja um motivador. Anime quem está do teu lado, anime quem está desanimado, anime a vir para o culto. Jesus está voltando e você não pode ficar de fora dessa. Comece a dizer para as pessoas que andam com você: na minha igreja tem Jesus, na minha igreja tem palavra, na minha igreja tem oração. Ei, eu ajudei a reconstruir esse muro. Eu faço parte de uma igreja que vai morar no céu. Nesta noite, eu quero fazer um convite. Tem alguém aqui para aceitar Jesus? Tem alguém aqui que queira entregar sua vida para o Senhor? Você não faz parte da igreja, mas você ouviu falar desse Deus que pode fazer o impossível, que cura e que está aqui, que pode mudar a tua história. Passe aqui na frente. Eu te convido a dar um passo de fé. Tem alguém aqui para entregar sua vida para Jesus? Não? Todos servem ao Senhor? Segundo convite que eu quero fazer nessa noite é para você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma provisão do céu. Eu te convido a sair do teu lugar nesta noite. Quem sabe você chegou aqui com uma luta tão grande, ninguém sabe, mas o Deus que te conhece caminhou com você desde sair de casa e te trouxe aqui para te animar nesta noite, para dizer para você: persiste, não desiste, o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Eu não vou insistir, eu gosto de deixar Deus trabalhar. Tem algum jovem aqui que quer renovar o seu propósito com o Senhor? Tem alguém aqui que quer receber ferramentas do Senhor? Eu te convido, desça. Eu te convido, venha até a frente, nós vamos orar por você. Pode louvar, grupo. Enquanto eles estiverem louvando, você tem a oportunidade de vir até a frente e nós vamos orar por você. Se você quiser vir com a tua família, venha. Se você quiser vir com quem está do teu lado, venha. Deus vai te abençoar esta noite. Deus não tem só ferramentas, mas tem uma bênção para te entregar. Animar o teu casamento, animar a tua história, renovar a tua alegria, a tua motivação, das exceções, o teu chamado. Eu te chamei, louvado seja o nome eu te do Senhor. Chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, o
eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar. O Senhor não esqueceu da tua casa. Deixa eu O te Senhor usar não te abandonou. para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. O Senhor tem alegria. Deixa eu te usar. O Senhor tem provisão. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Recebe do céu nesta noite. Deixa eu te usar para Adore a Ele com todo o teu louvor, com toda a tua gratidão, com toda a tua adoração. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ei, não pare de contar as bênçãos do Senhor. Não pare de contar a uns aos outros os milagres que o Senhor é capaz de fazer e que Ele já fez. Isso motiva. E para edificar ainda mais o teu coração, eu encerro dizendo: o Deus que me chamou na minha infância, aqui nessa cidade, foi o Deus que me colocou atrás desse altar. Eu não sou um super pregador, mas eu sou alguém que tem tudo e deve tudo ao Senhor, ao meu Senhor. Aos 10 anos de idade, eu morava lá no asilo, bairro Santo Inácio, isso, né? Morávamos na parte de cima. E eu vivia com problemas de dores de garganta. Os médicos daqui de Uruguaiana todos queriam me operar. Mas toda vez que eu ia para a cirurgia eu ficava ainda pior. E uma madrugada, o irmão Osler, que morava na parte de baixo com a irmã Cláudia, bateu na porta de casa, chamou o pastor em lágrimas. Entrou marchando no corredor até a sala e disse: Deus me mandou aqui essa noite. Chama a Damaris. Me enrolei, minha mãe me enrolou no cobertor. Eu lembro que chegamos até a sala e ele em lágrimas começou a marchar falando em línguas estranhas. E disse: Deus manda dizer, não opere essa menina. Quem vai curar as amígdalas dela hoje é o Senhor. E quando ela crescer, ela vai pregar a palavra do Senhor. Daquele dia em diante, nunca mais fui a mesma. E se hoje eu estou aqui, é para contar as bênçãos do meu Deus. Esse Deus pode suprir a tua necessidade. Esse Deus pode reedificar alguns muros que quem sabe caíram dos teus sentimentos, na tua alma, na tua trajetória. E hoje Ele renova as tuas forças, renova os teus sonhos, renova o teu ministério, a tua família, as tuas condições, para que o nome dEle seja
seja ainda mais glorificado. Levante as tuas mãos ao céu, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, por esta oportunidade. Nesta noite, Deus, eu quero te agradecer por este culto. Eu quero te agradecer por essas vidas que chegaram até este altar. Ah, Pai, o Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece a condição em que eles chegaram até aqui. O Senhor é o Deus que dá, o Senhor é Deus que provê. O Senhor é Deus que levanta, que capacita. Como uma chuva mansa e suave, a tua presença nos aconchegou neste lugar. Eu te engrandeço, Pai. Ah, eu te engrandeço por este homem, por esta mulher, por esta família que está sendo renovada nesta noite a trabalhar para o teu reino. Ah, Deus, assim como aquele povo se reuniu e foi fortalecido e motivado, motiva esta igreja. Ah, levanta, Pai, companheiros, mulheres, homens que sejam edificadores de templo, de muros, de portas, e que a tua obra, Senhor, seja abençoada. Abençoa, abençoa e abençoa nesta noite. Eu te engrandeço em nome de Jesus.